Fala galera, sejam bem-vindos de volta ao Datalogando. Mais um episódio, segundo episódio do nosso ano 2023, começando com tudo. Hoje eu vou falar com um grande amigo meu sócio, meu amigo, Thiagão. Thiago Rodrigues, meu. E aí, cara? Suave, mais uma vez, né? Bora. Cara, mais Outro uma vez. Mas Diferente do nosso primeiro podcast, agora tá mais organizado, né? Agora tá show, né? Agora tem a estrutura. Tem patrocinador, tem tudo agora aí, cara. Então é isso. Barra nós. Então é isso. Galera, antes da gente começar, queria lembrar vocês, segue o Datalogando, ativa o sininho para acompanhar todas as notificações que vier aí, que vem muito conteúdo legal. E hoje a gente vai falar sobre um pouquinho da história do Thiago com dados e o que ele tá imaginando de futuro aí. Certo, Thiagão? É isso. Então vamos lá. Thiagão, conta pra gente aí como foi a sua entrada na área de dados. A entrada foi, assim, realmente me descobriram, não foi eu que enxerguei como querer, né? Como querer isso. Depois eu tenho uma explicação pra isso também. Véio. É que eu era designer, aí da empresa onde eu trabalhava, minha chefe, aí eu desenvolvia também o site lá e mexia com o CRM, com o banco de dados, mexia com tudo. Aí ela falou, você faz isso. Eu gerava uns relatóriozinhos, você tá fazendo BI. Eu nem sabia o que era. E não deixa de ser. Então, não deixa de ser. Exatamente. Eu fazia no Excel lá, mas eu nem sabia o que era BI. E desenvolvia, ela começou a solicitar mais. E ela vinha de grandes empresas, então ela tinha essa noção. E eu comecei a entregar. Aí foi quando apareceu a oportunidade, foi quando eu te conheci. Exatamente. Aí, uma oportunidade que era para trabalhar com área de dados e eu nunca nem tinha praticamente parado para estudar isso, mas já fazia. Exato. Eu já trabalhava com SQL, trabalhava, querendo ou não, com um banco de dados, mas por causa do desenvolvimento, não por causa de dados. Mas aí eu já tinha essa noção. E lá você me deu a oportunidade, eu aceitei o desafio também lá, dependendo das condições que a gente tinha na época. E estamos aí até hoje. Aí Eu vou contar a minha versão agora. Então. Que foi engraçado, que eu contratei uma menina, né? Você lembra disso? Sim. E a menina estava saindo porque ela queria uma outra área e a gente sempre trabalhou em agência de propaganda. E quando apresentaram você pra mim, você teve a pior entrevista da vida comigo, fala a verdade, né? Não, mal eu soube seu nome no dia. Você tava nervoso mesmo, cara? Ou não? É que eu tava conversando com ela e do nada você apareceu e saiu. É verdade. Eu perguntei o que você gosta, o que você fazia, né? O que você fazia. Porque eu confio nas pessoas, é engraçado isso, porque ela falou pra mim, não, ele não entende isso, ele não entende isso, e ainda eu fui com você, falei, cara, você entende isso? Não, essa parte de SQL eu entendo, que era o que eu precisava na época. Lembra? Exato. E acabou que você entendia um pouco disso na época e aí a gente começou a se desenvolver. Mas agora eu vou contar uma curiosidade que eu acho que eu nunca te contei também. Quando você veio trabalhar comigo, cara, eu acho que você foi uma das poucas pessoas que trabalhou comigo que teve uma proatividade em dados, por mais que você estava na minha área, para tentar resolver através do desenvolvimento web. Você lembra disso? Foi. A necessidade do pessoal planilhazinha, eu sempre tive alergia a isso. É porque eu criei aquela planilha de UTM, que que gerava as campanhas. Gerava as campanhas e falou, por que a gente não faz isso no web? Então, é curioso a tua história, porque você usou o web para se aprofundar em dados e vice-versa. É um pouco do meu perfil, até um pouco do que se tornou hoje a nossa empresa Big Day, o de solucionar, que é um pouco, a gente estava conversando com o pessoal aqui, agora há pouco, aí me questionaram, o que a gente faz? Eu falo, eu soluciono, independente da área, meio que assim, a gente é foco dados, desenvolvimento, mas eu sempre tive esse perfil e eu pouco herdei do meu pai isso, de solucionar. Então eu tenho essa visão um pouco ampla, e eu não sou, full skill naquilo, mas assim, eu desenvolvo um pouco de cada área e consigo mesclar. Aí eu arranjo uma solução. Então acho que foi isso que... Não, e eu fiquei encantado com o teu trabalho, cara. Por isso que eu te chamei para ser meu sócio, porque eu acho que a gente teve uma sinergia de trabalho, e segundo, acho que a tua entrega ficou muito superior do que eu tinha. Aí é normal. Normal. Então, mas o interessante também foi que eu saí de uma empresa, fui para outra, você foi comigo. Aí virou chaveiro, né? Depois Aí foi, cara. Mas acho que foi curioso época também. Que... Vamos lá, interessante. Você trabalhou com muitas vertentes de dado. Sim. E você fez um trabalho uma vez para mim, que eu acho que foi um dos melhores trabalhos que eu já vi numa entrega. Foi um dashboard, que a gente fala da entrega final, que foi o dashboard da Data Quality. Ah, sim. Hoje você tem uma vertente de dados muito ampla. Você sabe disso. Você faz desde o desenvolvimento, a captação do dado, você faz todo o processo de ETL, você faz toda a integração de API, criação de web scraping. Cara, você faz tudo, webhook, você faz toda essa visão. Dentro dessa área de dados, qual que você tem mais tesão em trabalhar hoje? Cara, na parte de modelagem, no cruzamento ali dos dados. Onde a mágica acontece.
Porque eu acho que ali se consolida tudo que você pensa antes, né? Se você já pega todos os desenvolvimentos, webhook, da onde você coleta o dado, a forma que vem o dado, estruturado ou não, você estruturar e entregar uma tabelinha ali final com todos os cálculos feitos ou com o que precisa ser visto, não Sim. aquela sujeirada toda, né? Tipo, que muitas vezes você pega banco de dados sujos. Mas se você não pegar um banco de dados sujo, não é um banco Não de é um dados. banco de dados. Mas assim, você dá aquela tratada bonitinha, ela é a prévia do dashboard. Sim. Só que, é um Excel limpo que você pega. Exemplificando, deixando para uma forma simples, né? Para uma forma simples. Que, com isso, aí lógico, eu tenho o meu quê, minhas frescuras, eu tenho o meu perfeccionismo lá na hora do dashboard, de deixar a cor, tudo alinhadinho, mas antes, o tratamento que vai para o dashboard, ele é crucial. Então, eu acho que é a parte que eu mais gosto ali de... Se identificou hoje com isso, né, cara? Sim, de ficar cruzando essas áreas, os dados, e o restante que eu acabo fazendo, tipo, de coleta de dados, API, webhook, eu me preocupo tanto lá naquela parte para chegar mais fácil. É isso. Entendeu? Por isso que eu faço lá, tal, mas não é... É para chegar mais fácil nessa parte onde eu vou mexer mesmo, onde eu vou me aprofundar no dado, já chegar mais moidinho, menos bagunçado. O webhook é uma continuidade. Quer dizer, se APIs, for uma webhooks, necessidade para chegar a informação, para você Isso. fazer toda a modelagem em cima disso, para você entregar. Exato, e vem um pouco daquela minha preguiça também, de ficar recebendo dado manual, esse dado por e-mail. Automatização, palavra-chave, automatização. O dado tem que entrar fluido e ali dentro a gente perder tempo trabalhando para ele ficar melhor. Pra gente tratar melhor, pra modelar melhor, pra gerar insights de uma melhor forma. Só que se eu perco tempo, tipo, extraindo, buscando, tem que ficar mandando e-mail, solicitando, vem por FTP, vem por... Cada dia vem com um formato diferente. Layout muda. O layout muda. Cagou geral. A gente já pegou trabalhos assim, tipo, Senhora. que todo dia chegava as vendas, cada dia chegava com uma ordem de coluna diferente, no dia tinha valor de venda e quem trabalha no outro com não. dados, isso, acho que é um core você entender isso hoje em dia. Você acha Exato. que se eu criar um layout com você não tem como mudar, ou você deveria não mudar isso. Para evitar com que a gente vai ter problema, principalmente quando o processo é manual. Sim. Se o processo é automatizado, tudo bem que vai complicar, porque se a atualização não for feita correta, vai ter um problema também em cima desse layout. Tipo, se não for feita, depende muito de quem faz mesmo, essa parte de automação. Se é uma pessoa que, às vezes, a gente pega desenvolvedores, eu mesmo já me peguei cobrando de um desenvolvedor, mas o foco dele é front, é layout, ele não tem o background de back-end mesmo, sabe? Para estruturar, deixar algo com arquitetura bonitinha, que seja de uma forma fácil, até para a própria plataforma onde a pessoa está atuando, seja fácil coletar lá a informação para a plataforma. Não estou nem pensando em banco de dados. Sim. Mas aí, às vezes, só de o cara ser desenvolvedor, você já exige. Mas, às vezes você tem que explicar e falar, é por causa disso e disso e disso. O cara fala, nossa, mano, não sabia que mudava. Isso, mas tipo, olha que coletar de curioso. uma forma melhor, né? Todo mundo fala assim, mas a área de dados, porque assim, isso é muito claro, um BI. Sim. Vamos lá, um BI. Um BI ele tem que saber fazer a mesma função. Não. Porque existe o BI de agência, que ele tem que saber interpretar e gerar insight em cima de uma campanha de mídia. Ele não precisa necessariamente saber SQL. Sim. Da mesma maneira que existe o BI, que está focado em DBM, DBA, que é necessário você saber SQL, saber todas as procedures, batch, jobs que você vai estar rodando ali para você poder concluir aquela vertente. Existe o DBM, que é um profissional específico somente para fazer extração de base de dados, disparos de base de dados e fazer todo o gerenciamento de um banco de dados. Existe o DBA, que é a pessoa que vai administrar um banco de dados. Então todo mundo fala para mim, mas trabalhar com dados é simples? Eu falo, depende. Depende da área que você quiser. Exato. Que você, por isso que eu te perguntei qual área você se identifica mais. Sim. Entendeu? Porque tem gente que se identifica mais com DBM. Exato. Tem gente que se identifica mais com insights. E até o que eu falei de que dados, né? eu gosto de estar na parte de modelagem, não necessariamente é minha parte de DBM, não. Eu gosto de ser o BI de dados. Eu vou deixar... eu vou modelar o dado como se estivesse fazendo um dashboard, só que, é só dado, por enquanto. Então, isso ainda é BI. Ele não é um DPM. Eu não estou gerenciando o banco de dados. Eu estou fazendo a modelagem. Eu estou tratando esse dado para, na hora que eu for fazer um dashboard, tá bonitinho. Ou então, não preciso fazer um dashboard. Só de eu te entregar uma planilha tratada, você não precisa nem tipo de gráficos. Você consegue visualizar. Então, é o BI ali, que é o que você falou, que é o cara que vai do SQL. Isso só de BI, né? Aí tem a outra visão, cientista de dados, arquiteto de dados. Nossa senhora, aí vem 250 coisas. Engenheiro. Cientista. Cara, cientista. A gente vai toda essa visão aí, que hoje é um cenário da área de dados. Mas eu ainda falo que é uma área muito democrática. Sim. Porque, por exemplo, até as pessoas que... A gente trabalha muito com pessoas que não entendem de dados, mas trabalham com dados. Sim. Então, assim, eu acho que essas pessoas hoje estão tendo uma vertente muito maior
em poder ter a visão de como você trabalha com dados, nem que seja para fazer um pedido para você. Sim. Entendeu? Saber, ó, Thiago, eu preciso que você mande essa informação em FTP. O que é um FTP? Ela sabe o que é um FTP? Então. Então, acho que ela tem que saber. Eu acho que essas vertentes, então... É a cultura que o pessoal tá tanto exigindo cultura no mercado. analítica. Eu acho que esse é o ponto no mercado que a gente tá entrando agora, cara. E é crucial, né? Porque para você saber pedir para quem executa, você não vai precisar ficar repetindo 2 vezes, 3 vezes, a pessoa não vai ficar com aprende, dúvida. eu acho que vira até uma fortaleza da pessoa que não está trabalhando. Por exemplo, hoje a gente entra no cenário falando de Big Data. Quando a gente está falando de dados qualitativos, dados quantitativos e dados não estruturados, que a gente pode pegar toda uma informação, estruturar aquele dado e entregar um resultado. Só que ao mesmo tempo a gente pode estar falando uma parte de insights, que a pessoa não necessariamente precisa entender a parte técnica. Exato. Mas ela precisa entender cruamente como interpretar aqueles dados para poder gerar uma relevância no negócio. Sim. E eu acho que, sendo bem sincero, essa é uma profissão, uma atuação que vai cada vez mais despontar. Sim. Agora, tipo, esse boom do mercado de dados que deu foi realmente estrutural. Foi um bom tipo de... todo mundo tem que aprender o que são dados. Como coletar, como fazer. Mas aí agora é o que faz falta, que é o que eu tô falando. Mas você não concorda? Todo mundo tem que aprender dados, só que a pessoa vai lá aprender Python. Ah, não, sim. Cara, eu nunca codei na minha vida. Eu nunca codei na minha vida. Eu vou aprender Python? Ah, não. Será que não é mais fácil eu começar por um caminho onde eu falo dados para marketing, sim. dados para negócios, dados para monetização? Exatamente. Tipo, mas o que eu tava querendo dizer do que todo mundo foi desse boom aí pós-pandemia, por causa dessa necessidade, agora o povo vai sentir falta exatamente disso, da parte de insights. Tipo, de quem sabe interpretar os insights. Tipo, tem muita gente que saiu correndo atrás para aprender Python, aprender SQL, mexer. Só que depois que eu tratei, tá, mas qual informação eu tiro disso? Exato. Então, acho que é a parte que vai faltar agora, que é o que vai despontar a partir de agora. Que aí a gente consegue monetizar, que é o que você citou, tipo, trabalhar e começar a segmentar o que cada profissional vai atuar. Exato. Que é o que você falou antes. Tipo, tem um cara que é BI de agência. De mídia. Tem um cara que é BI de área financeira. O cara de área financeira, você vai falar para ele de Facebook, o cara vai falar, hã? E tem um cara que é BI de modelagem estatística. Isso. Então, tipo, a área de dados nasceu várias profissões que dentro de cada profissão você vai ter várias vertentes já. Então já é bem segmentado. Tipo, engenharia. Tem engenheiro civil, engenheiro ambiental. Todos são engenheiros. Sim. Mas, dentro de dados também vai começar a sair abrir as raízes, sabe? Tipo, para segmentar, para dar uma qualidade melhor para aquilo. Então a gente vai ter profissionais, eu tenho certeza, vai ter profissionais específicos para marketing, para parte financeira. Agora, que hoje em dia está um pouco amplo ainda. E eu acho que cada vez mais vai se tornar mais relevante o profissional que saber interpretar dados. Exato. Então, saber interpretar dados. Dados, eu não digo nem somente pessoas, empresas também. Empresas que souberem trazer uma relevância em uma interpretação de dados, seja um Big Data, seja um Small Data, você está fazendo uma pesquisa de campo para poder interpretar e você antecipar o movimento do seu concorrente, eu acho que vai ser um cenário que cada vez vai despontar. Já acontece. Já acontece. Só que ainda eu acho muito real. Eu acho que ainda é muito... eu não tenho dinheiro para fazer a captação. Cara, você não precisa talvez muito de dinheiro. Você precisa só saber aonde você está falando, se você está falando do seu público certo também, né? Exato. E assim, você tem que ter um profissional ali que está antenado no que está acontecendo. Porque hoje em dia você tem... como é que eu vou dizer? Tipo... Não é que nem dados públicos abertos, mas você tem, tipo, rooms, que eles falam, rooms abertas, que são dados de empresas existentes, são dados que eu coletei, porém, eu tenho os meus dados, é como se fosse uma comunidade que é de um segmento. Por exemplo, eu tenho dados sobre marketing, só que eu vou lá, criptográfico, não, tipo, anonimizo, né, o dado, mas eu tenho o dado quantitativo ali para estatística. E outra, você não precisa coletar tudo isso, gastar uma grana para fazer um estudo. Tem muita gente já indo dentro dessas rooms, entra lá como empresa e consegue fazer um estudo de perfil só pelo que você tem ali micro, você não gastou grana ainda para trazer dado, mas você já consegue ter uma perspectiva inicial ali. Pra validar, sabe? Então, você não precisa gastar muita grana hoje em dia para fazer alguns estudos. Não precisa, concordo porque com você já consegue pegar de pessoas que estão em Agora comunidade. Eu vou trazer um pensamento para você. Eu enfrentei muitas dificuldades quando a gente entra na área de dados. Sim. Só que minha maior dificuldade foram pessoas acreditar nos reportes que eu fazia para poder trazer um resultado. Os números dizem isso. Não, mas o Facebook me falou outra coisa.
Ah, não, mas eu não quero fazer isso, eu não acredito nisso. Esse, eu juro pra você, é o pior profissional. Exato. Você tá embasando... Você sabe que eu adoro fazer um dossiê, né? Então, sempre que caiu essas coisas pra mim, quando a gente trabalhava lá, vinha esses problemas aí, tipo, que não é um problema. Na verdade, eu tô mostrando a real da base do que tá acontecendo para a pessoa. E ela vai lá e pega aquele Facebook, o Insights que aparece para todo mundo genérico do Facebook em cima e toma como verdade. Exato. Meu, a sua empresa é a sua empresa. A sua empresa não é igual a todas. Então, se o Facebook tá falando, ele é mais genérico. Assim, tem coisas que dá para se tomar, eu posso bater, citar né? N situações. Teve uma vez que eu gerei um insight, um primeiro mês. Nossa, que legal. No segundo mês, o mesmo insight. No terceiro mês. E os números só iam comprovando para mim que eu tava falando certo. Sim. No primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês. Vocês mudaram alguma coisa? Não. Mas por quê? Porque a gente não acredita. Vamos tentar mexer um pouquinho aqui. Não, a gente não acredita. Chega uma hora que você cansa. Você fala, não vou ficar mais mandando esses insights. Porque, por exemplo, você vai mandar um insight e fala assim, ó, esse tipo de mensagem não funciona. Acho que a gente tem que mudar o nosso direcionamento. Sim. Ah, não, mas o board não quer seguir isso aqui. Cara, então segue o board. Realmente... Só que alguém está seguindo os dados e não seguindo o board. Exato. É uma opinião. Estão seguindo a informação. Então, aí não faz sentido coletar dado. Mas... Não faz. Não faz então, sentido. eu acho que a gente entra um pouco nessa dicotomia hoje. Porque a gente fala assim, beleza, se fala dados, mas dados viram moda. Sim. Esse é o problema. Dados hoje em dia viram moda. Entendeu? Ah, não, porque eu faço uma coleta de dados. Todo mundo é data-driven hoje. Todo mundo. Quem não é data-driven não está no cenário. Se dizem ser. Quantas empresas você já viu ser data-driven hoje em dia? Hoje em dia, cara... É engraçado isso. É por isso que eu acho que eu trago esse tópico. A maioria por isso que eu acho que eu trago. eu tenho... Não é nem só essa, a gente pode ver diversos casos. É por isso que eu trago esses tópicos aqui pra gente debater e falar, cara, como que a gente pode então ajudar a indústria a ser mais data-driven, além do speech? Então, eu acho que é realmente pular essa parte ali de, mano, querer ser técnico, que é o que você puxou. É pular. Eu não preciso ser técnico pra entender de dados. Aceita. Exato. Sabe? Aceita que você é bom em insights. Isso. E faz assim, insights em cima de alguém. Ou sabe fazer o pedido. Cara, eu preciso cruzar esses tipos de informação. Tem como? É o ponto que eu ia puxar. Técnico, eu preciso saber, para mim gerar um insight, só para saber do que eu tô falando, saber de onde veio. Origem. É isso. É saber a origem. Eu tenho que saber a origem. Eu quero cruzar, tipo, de tal plataforma com tal plataforma. Faz isso para mim? Dá. Tal informação ou não? É isso. Mas então, tio, eu acho que essa vertente, quando a gente entra falando sobre uma perspectiva de... O futuro da... Olha, o que eu vou falar pode ser até curioso. O futuro da área de dados são as pessoas acreditarem nos dados. Sim. Fala se não é verdade, cara. É verdade, porque é muito difícil a gente ter tanta análise, entregar... Os dados estão aí. Tá cruzando. Os dados estão aí. A equipe está trabalhando. Acredita. Exato, porque no dado é matemática pura. Um não é tem o que um, falar. 1 mais 1 é 2. E acabou. E assim, acabou. Tem muita gente que maqueia. Porque o board quer, porque é o que volta o que você quer. Falou. Mas esse KPI não tá batendo. Cruza outro número e coloca um número a mais. Cara, puta merda, meu. Precisa disso, cara. Não precisa. Sabe, isso é pra maquiar erro, cara. Que eu acho que a gente tem que acabar com isso, cara. Exato, assim, não é errado. Na verdade, é o correto, né? Você assumir seu erro e falar, enxerguei e corrigir. Errado. Mas então... isso, cara, Thiago, isso a gente sempre fez, cara. Já apanhamos pra caramba disso. Por causa disso também. E é triste, porque você fala, tá errado. Mas a gente não pode apresentar o número errado. Vamos arrumar. Vamos melhorar. Como que... Eu acho que não é não poder apresentar o número errado, não estamos performando Jeitinho bem. Brasileiro. O que a gente consegue fazer para trazer o melhor resultado? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. E não faz. Entendeu? E não faz. E não acredita. E não faz. Nossa, mas é verdade. Isso, o futuro da área de dados é acreditar nos dados, cara. É acreditar. Porque a gente fala isso, a gente usa isso muito como speech. Porque é um investimento, dados. A gente usa isso muito como speech, mas na verdade a gente... minha empresa é data-driven, beleza. O que ela faz de dados? Não sei. Eu uso um Excel. Não sei, você é data-driven, você tá certo. Tem um menino que faz Power BI aqui dentro agora. É o Power BI. É o Power BI. Eu vou fazer dashboard. Cruza um Excel, tira do Excel, faz lá. Power BI é que nem Bombril. É isso que eu quero deixar palha de claro. aço, é Bombril. Não que isso, não quero menosprezar. Sim. Isso é uma área de data-driven. Mas eu acho que o data-driven tá muito mais relacionado à tomada de decisão do que aos dados em si. Sim. Sabe? Tem que estar relacionado à tomada de decisão. Porque eu sou data-driven, eu pego os dados e tenho que direcionar meu trabalho. Tá bom. Qual é o direcionamento que você está fazendo? Ele está sendo efetivo para a tua companhia? Você está antecipando o movimento de mercado? Você está... sei lá, vendendo mais, você está criando novos nichos, você está criando um novo produto, o que você está fazendo com os dados?
Então, entendeu? só gerando um dashboardzinho para apresentar na reunião, sabe? Tipo, só para ter Ajuda. gráfico. Fala um cliente que olha dashboard. Então. Velho, Eu acho engraçado, todo mundo quer o dashboard, todo mundo quer, aí a mas- gente coloca lá para ficar analisando um analytics, você vai lá, acessos no mês. Só os seus. Tipo, que você foi lá editar. Exatamente. Foi fazer uma manutenção, sei lá. Exatamente. E nunca cara. teve um acesso de ninguém. É triste isso. Tipo, Eu porque também acho, cara. Eu acho que eu ganho dinheiro com isso. Mas, isso. cara, é isso. é triste porque é um trabalho que a gente vai lá, faz, mas na verdade é por status hoje em dia ainda. Infelizmente, cara. É. Infelizmente. Que é uma área tão linda. É uma área Sim. tão legal, cara. Uma área tão dedicada que você vê pessoas realmente se matando e fazendo mágica com os dados ali. Sim. Entendeu? Agora que você vê umas tabelas, você fala, meu Deus, isso aqui não vai sair nada. Entendeu? Porque, puta, não, mas tem todo um processo de enriquecimento, tem todo o processo de tratamento, tem todo um processo que eu faço aqui para tratar esses dados e trazer informação para vocês. Identificação. Caramba, que legal. Tem um cruzamento que eu posso fazer para trazer mais informações para vocês com Exato. dado público. Cara, pega dado público e vamos cruzar e trazendo isso aqui pra gente ver se acha nuances ali. Uhum. Então, quem trabalha com dados hoje em dia, principalmente trabalhando no segmento de insights, eu acho que a vertente principal é você criar condições ou variáveis para adicionar para o time técnico poder trabalhar de uma maneira Exato. efetiva. Então, porque o técnico, ele vai atrás, mas ele tá tão focado ali no... que ele não tá olhando como um todo. O insight, ele tá olhando se é campanha, se é de decisão de empresa mesmo, se é mercado, abrangência, É isso. tudo. O insight, ele tá olhando lá e vai lá olhar os dados para ver o que ele acha de realmente onde que a gente... para chegar na decisão. Então, vai despontar muito isso, porque assim, aí talvez comecem a acreditar nos dados. Por isso que é o que necessita, acreditar no dado, porque senão não adianta o insider olhando o dado que a pessoa não vai acreditar. Mas olha que engraçado, vê se faz sentido. Eu tô pensando alto aqui. Mas será que eu não acreditar no dado das pessoas que estão na linha de frente é uma questão dos dados que eles sempre vêm naquela bagunça inteira e você pode ter uma visão onde você não acredita muito nos dados ou eu tô viajando? Então, eu não sei, talvez sim, mas assim, por exemplo, por experiência nossa mesmo, as pessoas não acreditavam mesmo tendo dashboards e insights. Exatamente. Dashboards estruturados, bonitinho, com os KPIs rodando, bate na plataforma, bate no dashboard, cruza 3, 4 plataformas. Ah, mas ali tem 10 a mais. Cara, pode acontecer. Eu não sei qual é a captação que você faz. Porque isso daí, para eles, tem que bater número com número. Então, Ponto aí a gente importantíssimo. sempre fica explicando delay de informação. Ponto importantíssimo. Acho que quando a gente fala de números errados, assim, tem um número que não tá batendo e tudo mais. Muitas vezes as pessoas colocam o filtro errado. Exato. A informação que você coloca... Isso é sempre. Isso é sempre. É sempre. Então, assim, olha como a gente precisa educar também as pessoas que não têm uma visibilidade atuante na área técnica para elas Sim. saberem interpretar. Então, talvez, acho que falta um gargalo até da equipe técnica, tá? Sim. De criar-se uma vertente onde você ensina as pessoas que não são técnicas a usar o teu produto, Sim. porque elas não sabem. E uma coisa que eu, montando o dashboard, já percebi, às vezes a gente tem que realmente ser muito declarativo. Tipo, como é que fosse uma cartilha escrita, tem que adotar boas práticas na hora de criar um dashboard, porque realmente você está tratando com pessoas que você não pode exigir nível técnico delas. Então, Exato. Eu acho que isso é um o ponto principal. importante. Então, a parte técnica ali na hora de desenvolver, tem que prestar atenção nisso e se atentar nisso. Tipo, beleza, pra gente é automático olhar o filtro ali, Exato. bater mão e voltar, ver que tá filtrado, que tá sinalizado, para as pessoas não. Então, talvez até mudar a forma, deixar bem escrito lá, filtros, grandão. Exato. Tipo, aqui filtra tal coisa, Coloca aqui. É que parece que é um ponto... não, mas isso é simples. Não é. Não é. As pessoas esquecem. Mas eu acho que esse ponto é interessante. Eu acho que a área técnica, criar-se uma nuance onde você cria como se fosse um education mesmo nessa Isso. parte. Para educar as pessoas a como usar o teu dashboard. Além de Porque você evoluir você cria- a sua parte de visualização, mas criar Cultura analítica. cultura analítica. Você começa a Exato. passar uma cultura analítica que cada vez vai ser mais relevante para as empresas. Sim. Porque, beleza, eu sou da área de... Fala uma área... Design. Sim. Será que ele precisa saber de cultura analítica? Acho que sim, cara. Sim. Entende? Pelo menos tem um contexto ali. Por quê? Vamos lá. Olha como a área de design pode se apropriar disso. Se a área de design hoje faz peças, campanhas para uma marca específica, eu posso ser a empresa eu posso ser a área responsável que posso gerar insights para ele e falar assim, cara, você está usando muito um carro A aqui, usa o carro B.
Por quê? Porque isso aqui vai trazer mais resultado de 25% a 30% acima. Sim. Olha como é interessante ele ter uma cultura analítica em relação a isso. Então a gente está entrando num cenário hoje, Thiago, onde as áreas em si, se eu ajudo o produto dela a melhorar, Sim. automaticamente eu estou trazendo uma vertente onde ela precisa ter uma cultura analítica para começar a interpretar aquilo lá. Porque a hora que você vai pelo design, isso aqui é uma coisa de design. Tudo bem, era. Hoje em dia é dados. É dados. Então assim, se o botão vermelho funciona melhor que o cinza, Tudo digitalizou, né? usa, Então, virou dados. tudo pode ser metrificado. É. Então a partir do momento que tudo pode ser metrificado, eu posso passar para qualquer área. Sim. Dashboard de área financeira. Onde eu estou tendo meu gargalo financeiro aqui para eu poder organizar isso aqui? Não estou nem falando de dashboard, estou falando de informações mesmo. Informações mesmo. Tipo, Esse produto aqui não vende. Será que vale deixar esse produto É aqui? que o pessoal tá falando muitas vezes hoje em dia até de dados, é muito... vou criar um dashboard, vou fazer o BI trabalhar, mas sempre para produto. Eu nunca olha, tipo, o quanto empresas grandes ali podem melhorar seu processo de trabalho interno, se metrificar um task row, um timesheet da vida, fazer os dashboards, fazer o cruzamento e ver a produtividade em visual. Não só vendo as pessoas se tá no videogame ou tá levantando para tomar cafezinho. Exato. Não, vendo na entrega ali, Exato. com dados, fazendo uma coisa analítica, você melhora a performance da sua empresa e você não mexeu no produto. É isso, cara. Eu acho que esse é um ponto que as empresas precisam trabalhar cada vez. E as Então, pessoas, não digo nem empresas, as pessoas. entender que dado não é só vendas, não é só produtos, não é só, tipo, o digital ali. É interno, é para você, para tudo. Dados, e você consegue analisar. É por isso que é analítico. Tipo, Exatamente, cara. não importa o quê. Exatamente. Eu acho que tem um ponto importante também, Ti, quando a gente está falando de dados, que a gente acabou entrando muito no cenário da parte de insights, mas acho que tem uma vertente muito antes disso daqui, cara, que é time. Por exemplo, a gente treinou muita gente nessa área, né, cara? Então acho que a gente passou por um processo de pegar diversas pessoas que não eram da área de dados. Sim. Então, mais uma vez, a área de dados é democrática. Por quê? Porque as pessoas vão atrás de áreas que estão despontando, porque a oportunidade profissional para você não ficar desempregado é maior. Então, automaticamente, se eu tiver uma predisposição a aprender, é claro que foi o meu caso. Aquilo, tal. Foi o meu caso. O teu, nem tanto, que você já estava um pouco inserido na área de design. Mas eu era publicitário e planejamento. Tudo bem, eu fazia análise de dados. Sim. Pesquisa que você fazia e tal. Só que a partir do momento que eu tenho que entender, eu faço uma pós-graduação em Big Data para começar a entender a parte técnica, para chegar e falar, não, cara, é aqui que eu quero chegar. Sim. Foi uma mudança de carreira na minha vida, cara. Entendeu? Saiu total do, vamos dizer, você saiu do humanos para exatos. Completamente, cara. Entendeu? Tipo, eles se conversam hoje em dia e outra. E elas têm que se conversar. Isso, o mercado hoje em dia tem que conversar. Não tem mais essa distinção entre humanos e exatos. Tudo tem que se conversar hoje em dia para sair um trabalho legal, porque todo mundo tem um pouco analítico e todo mundo tem um pouco do seu lado humano. Tem seu lado exato e humano. Tipo, você pode ser mais para um lado e menos para o outro, mas todo mundo tem os dois. Exatamente, cara. Então, assim, para a coisa ser fluida no mercado, você tem que replicar o que a gente vive. Então, você tem que ter os dois. E isso é indiscutível. Se você tiver uma vertente muito técnica, muito analítica, muito exata, você vai faltar do outro lado. Exato. Pelo ponto que você falou, acho que é um ponto bem relevante. Você mesmo cara. me ensinou muito isso e ainda me cobra até hoje, que eu sempre fico lá entuchado no código. Aí você fala, me responde o WhatsApp. Mas não, eu tô lá focado no código eu esqueço da vida. Então, é um ponto que realmente atrapalha em alguns pontos. É bom para foco, às vezes desenvolvimento, alguma coisa, mas assim, até que ponto é bom? Sabe, tipo, esse mas olha só, hiperfoco em uma coisa só. Mas eu acho que cada vez mais, por exemplo, quem trabalha na área de dados, com exceção dos perfis muito técnicos, que tem que estar realmente no código todo dia, vai ser um perfil mais generalista. Sim. Hoje em dia, você não entende só de código. Você entende do quê? Conta aí, Bruno. Não, eu entendo do mercado, entendo da parte de insights também, plataformas, negócios, monetização, onde eu consigo monetizar, onde eu não consigo monetizar, como que eu consigo vender isso, como que eu não consigo vender, qual plataforma vai dar um retorno melhor, qual plataforma vai dar um retorno. Então a gente não está falando só de dados, é um ecossistema hoje que essa informação cada vez está se tornando mais relevante nesse cenário para poder termos profissionais qualificados para isso, né, cara? Exato. Eu acho que até o profissional, eu ia citar um ponto na hora que a gente estava conversando ali de tipo... até de cultura de dados, quando a gente estava falando agora há pouco,
eu ia citar, que fala, não é só a empresa, tipo, as pessoas ali, mas também quem foi contratado para falar de dados lá dentro, ele tem que ter essa cabeça, tipo, de novas visões, de ensinar os outros, que aí volta no que a gente tava falando ali. Tipo, mas se você não tem equipe certinha em casa, você que trabalha com o dado, ajudando a empresa a dissipar lá dentro essa cultura, você só vai ter o técnico ali que vai ficar fechadinho no computador dele trabalhando, você não vai conseguir dissipar. Então, os profissionais de dados que tem que se abrir também para as outras áreas das empresas, né? Tipo, É isso. então, eu acho que aí tudo sempre volta e faz sentido. Tipo... Você lembra aquele texto que eu escrevi? Eu escrevi um texto que era Os estatísticos são os novos criativos. São os novos criativos. Lembra disso, cara? Por que eu escrevi esse texto? Eu acho que foi super curioso, cara. Que quando tem algumas vezes que eu me pego, cara, em questões, eu falo, cara, mas eu tô trabalhando em agência, mas será que é só o criativo que é o criativo? Ou o estatístico também? Na verdade, todo mundo é criativo que trabalha em uma agência de propaganda, desde mídia, atendimento. Você tem que ser criativo em todas as formas. Mas quando a gente tá falando de estatístico, que eu acho que era um profissional que ainda... A agência de propaganda não deve ter um estatístico ainda hoje. Exato. E é um modelo que eu acho que essas pessoas, cara, a hora que eu trago uma visão de predição, que eu acho que está faltando no mercado. Entendeu, então, e cara? eles querem isso, exigem das pessoas que estão lá dentro, mas não contratam as pessoas certas para isso. Ou para treinar. Ou uma consultoria para treinar. Sabe? Porque tem um estatístico direcionando o trabalho para falar assim, olha que criativo, eu acho que você tem um trabalho maravilhoso aqui, só que, cara, vamos trocar isso por isso, vamos trocar isso por isso, por isso, por isso, por isso. Vai atrapalhar o trabalho, pode atrapalhar o trabalho. Sim. E é assim, ainda está lidando com uma visão muito comunicação. E é essa quebra que eu acho que a gente precisa terminar. Eu acho que as áreas precisam se juntar mais. Eu acho que a gente precisa ter uma quebra de barreira entre áreas e falar assim, cara, deixa eu colaborar com a tua parte criativa, que eu acho que a gente pode ter um perfil melhor. Então vamos parar de usar esse call to action, vamos usar esse? Legal. E hoje em dia, todas as plataformas trabalham com teste AB. E o cliente quer isso. Que é teste AB. Assim, a área tá com dificuldade de, não, mas eu não acredito nisso. Cara, faz 2. É isso. Faz o que você acredita e vai no que o cara tá falando. E vamos faz testar. Um teste AB. Pro mesmo público, joga lá teste AB. A gente tá focando até muito em até os vídeos agora vão começar a vir aí com teste AB. Já tem rolando aí um monte de plataforma agora Fast Motion. Fast Motion. E assim, e também aquelas que... Como é que é o DCO? DCO. Que é vídeo também tem vídeo de DCO. E então você faz testes, não só teste AB, faz de A a Z. E muda todo dia. Cores, muda texto, todo CTA. dia. Aquilo lá não performou, cai, vai, aquele lá performa. Isso. Achou um caminho que performa, legal, tá funcionando, troca. Exato. Vamos testar outro, vamos bater com outro então, aqui agora. Já tem ferramentas para poder fazer essa Mas eu acho interligação entre os... Mas se você... Agora é um ponto que eu acho que vale uma crítica também. Não, eu acho que há tantas ferramentas que existem. A gente não tem capacidade ainda... como se fala, de soft skill para poder absorver todas essas ferramentas, cara. É muita. Porque, legal, tem as ferramentas, tem essa. Então vou usar tudo, fechou. Você não consegue? Não. Até porque haja bolso, né? Porque tá tudo caro. Não, nem que seja tudo de graça, você não vai conseguir. Sim. Você não vai conseguir usar tudo isso. Então tem essa daqui que faz esse teste, tem essa que faz o teste do coisa, tem essa que é NPS, tem essa... Cara, deixa eu respirar um pouco, peraí. Porque já tá até cansaço, assim. Você fala, beleza, eu tenho que fazer todos os testes. Tenho. Sim. Qual é o melhor teste que você pode fazer? Esse? Então vamos fazer esse teste. Aí é realmente o profissional que vai atuar ali, que tem que dar uma direcionada nisso e ver o que cabe mais para a empresa. Ou tem um profissional específico para ver isso. Pode ser uma nova Porque esse talvez seja uma vertente que ainda não existe, cara. Entendeu? Quem que faz isso hoje? É o BI. Mas será que ele faz? Ele está preocupado com o dashboard, ele está preocupado com a entrega, ele está preocupado com o relatório. Será que não tem essa pessoa intermediária para chegar e falar, opa, cara, fiz todos os testes aqui. Me dá uma semana que eu te trago isso aqui. Tá aqui, ó. Pronto. Vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá. Semana que vem, novos Entrega testes. Só os dados. Cara, seria uma pessoa literalmente de métricas mesmo. Isso. Métricas de campanha mesmo, acho que nesse cenário, né, cara? Um profissional de... Aí seria um profissional de performance. Entendeu? Porque muita gente se Mas o profissional de performance ainda tá muito atrelado à mídia. Exato. Mas assim... E não a... É que é engraçado. O profissional de performance é atrelado a canais. O profissional de criação é atrelado à peça. E o profissional de BI é atrelado ao resultado. Falta um mix desses três, assim. É mais ou menos isso, né, cara, que a gente precisa. Né, exato. Que olha os 3 pontos e explica o porquê de tudo. Exato. Para todas as áreas. Acho que seria uma área promissora, cara. A gente pode considerar uma pessoa dessa, assim, né, cara?
Tem que criar um nome eu para tenho que- é. pra essa pessoa. Tem que criar né, cara? área aí agora. É igual que não falam que tem o ainda. profissional de Big Data tem que ter expertise em analítica, desculpa, código, estatística e business. Sim. Me fala um profissional que é esse, cara. Então. Você entendeu? É uma E assim, tríade ali que você não consegue encontrar E não é essas pessoas, superficial. cara. Não Tem é. que ser full Mas é lá engraçado, nessas áreas. você pode ter uma vertente mais forte em cada um dos lados. Sim. Então, por exemplo, assim, se perguntar para mim, qual é o meu lado mais forte em Big Data? O seu, lógico que é o business. E o seu? O Código. meu é código, sim. Entendeu? Então, cada um tem uma vertente muito mais aprofundada. Mas se você discutir código comigo e se eu discutir business com você, a gente consegue. Sim. Entendeu? Da mesma maneira que se a gente for discutir um pouco da parte de estatística. Estatística eu tenho até uma experiência um pouquinho maior. Sim. Eu acho que eu viés um pouco mais Eu menos pro código. particularmente nunca... Eu já vi coisas sobre estatística, mas nunca peguei na prática ali para focar. Eu tenho um entendimento ali por estar dentro da área, né? Mas assim, da área de dados. Então você sempre pega um pouquinho de estatística ali, um pouquinho aqui, mas assim, eu nunca foquei. Então, realmente, se você já estudou, então lógico que você vai ter mais que eu. E assim, e tá tudo bem, cara. Eu acho que aí que entra os times. Que aí é o que a gente trabalha e que a gente se gaba pra todo mundo, meu. Eu, você, quando juntou nós três ali, meu, cada um tem seu perfil. Cada um tem seu perfil. Mas entrega igual. Quando se conversa, os três se entendem. Exatamente. Entendeu? Cara. Dependendo da Mas área eu de cada acho um. que é isso, cara. Eu acho que cada um. Por exemplo, você lidera a área de código. Sim. Eu lidero a área de negócios. O Fabinho lidera uma outra área também para ajudar a gente que a gente não entende. Exato. Tem a área financeira. Precisa. Precisa. A gente Então, só sabe mais ou menos somar, esse só sabe fazer os projeto cálculos, aí, cara. mas É isso, gerenciar, cara. não. Não, esquece. Isso a gente não vai fazer. Mas eu acho que a parte relevante nesse nosso bate-papo é assim, cara. Eu gosto de fazer bate-papo aberto assim, tipo, Sim. porque a gente começa primeiro entender o que a gente já fez e a gente começar a gerar insights também para as pessoas que estão assistindo a gente aqui, como elas conseguem interpretar novas informações, como que elas conseguem entrar na área de dados. Uhum. E vamos lá, agora um ponto que eu acho que eu nunca te perguntei. Indica 3 livros para quem tá assistindo a gente aí de dados, velho. Peguei na surpresa agora. Pegou na vai. surpresa, porque eu particularmente não sou um leitor muito... Eu te de dei uns bastante. livros aí. Você me né, deu cara? um que tá na minha próxima Mas da não fila. Eu tô terminando Mas é engraçado aquele o livro que eu te você dei, me olha deu. isso, eu te dei um livro que não é de dados. Não é de dados. É de business, Sim. que é Lunáticos. Exato, mas aí é o que eu acho que é o que eu... Que eu falo que você precisa ser um pouco Exato, mais lunático eu ia falar, igual eu, tipo, cara. preciso sair um pouco ali e começar a viajar um pouco mais. Deixar um pouco mais ali o meu full código ali e começar a olhar um pouco mais aberto em vez de ficar olhando ali dentro, no cabrestinho. Então, eu acho que eu li o prefácio dele, eu ainda não o li, porque eu tava pra terminar um, só que eu não terminei nunca ainda, e eu ia começar o outro. Aí, mas de cabeça, cara... Ó, eu vou te falar um livro então, que eu amo, que eu amei. De dados. E ó, é um livro que ele fala que é um livro que chama Todo Mundo Mente. Que eu vou colocar na descrição aí também para Boa. todo mundo acompanhar. Acho que você comentou. Tanto uma vez pra Lunáticos mim eu vou dele. colocar como Todo Mundo Mente. Sim. Por que eu gostei desse livro? E eu recomendo a leitura para todo mundo. Geral. Por quê? Ele não é um livro técnico, mas ele fala de dados. Como que ele fala de dados? Falando que as pessoas mentem. Sim. Então, por exemplo, se você começar a ler o livro, você vai perceber que onde ele tira as informações de pesquisa do Google. Então, olha só, nesse livro, tem uma parte do livro que ele fala que é muito interessante, que é entre os democratas e os republicanos. Então, os Estados Unidos é muito dividido. Os estados, que um é mais Sim. democrata, outro é mais republicano, e tem toda essa visão. Só que o que acontece? Eles foram pesquisar, fazer pesquisa para ver o que as pessoas pesquisam, para ver onde é mais um país mais uma região mais racista ou menos racista. E eles automaticamente interpretaram que a pessoa responde, então falando assim, pô, eu sou mais racista nas regiões onde são os republicanos, se eu não me engano, tá? Só que o que acontece? A hora que eles vão ver nas pesquisas dos democratas, que se dizem menos racistas, são as pesquisas mais racistas. Por isso que ele fala com Todo Mundo Mente. Sim. Então, acho que assim, quando a gente entra nessa vertente desse livro, esse livro ele te engole junto, porque você começa a querer saber mais sobre dados, querer interpretar mais sobre dados, porque é a interpretação de Sim. novo, entendeu? Volta pro insight. a interpretação. assim, tipo, O que faz? Qual é a informação? Ah, beleza, aqui eu vi que é mais racista. O que isso vai fazer? Cara, tá muito errado. Se exato. vocês se dizem menos racistas, vocês são mais racistas. Então por que vocês pesquisam tanto? Por que vocês pesquisam tanto? Entendeu? Então é um ponto, cara, que a gente tem que pensar, e é um ponto que eu levo muito em consideração. Qualquer análise que eu faço, que eu falo é diferente do que eu faço. Sim. E eu quero entender o que eu faço. Porque o que eu falo, cara, pode ser uma mentira. Agora o que eu faço, não.
Exato. E sempre a nossa entrega, né? Exatamente. É o fato. Exatamente. Não O necessariamente. dado é o que você faz. Exato. É o feito. Não é Assim, achismo. é o que falta um pouco da predição, que aí é coisas que não aconteceram, que estão predispostas a acontecer. Mas, assim, o dado hoje em dia, praticamente todo dado, ele é realmente todo o fato do que aconteceu. Você não consegue olhar ainda muito o futuro. Exatamente, cara. Mas não, agora, por exemplo, pegando esse caso... isso... Pode falar, desculpa. Não, eu ia só falar, tipo, e isso não necessariamente te desmente. Exato. Na verdade, só mostra que você tá indo pro caminho errado. você tá indo pro caminho errado. Então, por isso que você tem que estar atento ali o tempo todo. Exatamente. Pro dado te mostrar que, começou a ir pro caminho errado. Vamos voltar aí e ter a coragem ali de falar, errei, vamos corrigir? É isso. Eu acho que a gente não tem que ter medo, cara. Exato. Eu acho que, putz, erramos. Não é porque eu trabalho com empresa de dados que eu não posso errar. Pelo contrário, pode acontecer muito erro ali do caminho que eu tô traçando, das informações. Só que você tem que saber colocar esse profissional que tem essas tríades aí que a gente falou, para fazer a interpretação para você não ir pro caminho errado, para te alertar onde você estiver indo pro caminho errado. E o quanto antes possível, né? Exatamente. Você tem que antecipar o movimento de mercado. É isso. Legal. Então esse livro aí parece ser bem, tipo, ele não fala nada assim, tipo, de mostrar gráficos, essas coisas. Gráfico mostra. Não, mas ficar aquela coisa técnica. Zero. Então, quem quer entender de dados para poder saber, por exemplo, você que tem um viés de código, entender isso daí é muito legal. Você falou, olha como eu posso trabalhar o código. Então, acho que a minha dificuldade tem que se tornar minha fortaleza. Sim. Eu sempre faço isso. Então, sempre que eu tenho dificuldade, eu vou me matar para aprender aquilo para se tornar uma fortaleza. Sim. Então, a partir do momento que aquilo se torna uma fortaleza, cara, eu saio ganhando. Exato. Entendeu? Então, assim, por exemplo, um dia chegaram para mim e falaram assim, mas você é ruim, você não é bom em projetos. Era tudo que eu precisava ouvir para falar, agora eu vou ser o melhor em projetos. Que eu acho que vira um desafio. Sim. E é um desafio meu. Eu falo que, realmente, se alguém falou que eu sou ruim nessa parte, agora eu vou ser bom. E eu trato isso como uma verdade absoluta, cara. Eu vou estudar, eu vou entender, eu vou ser o melhor. Então, acho que a gente tem que entrar nesse cenário também. É isso. A pessoa ali é melhor, mas assim, tipo, a pessoa pode tomar como desafio e falar, mas quando vierem falar comigo, eu vou saber conversar. Exatamente, tipo, ninguém mais vai me colocar para baixo. Exatamente. E, tipo, numa vertente que hoje em dia é crucial para todo profissional de todas as áreas. Repertório. Você ter repertório mais para isso é importante. Ti, saúde. Saúde. Obrigado mais uma vez por ser meu parceiro. Bora. Participar desse podcast agora com um cenário um pouquinho mais organizado. Então, agradecer o pessoal aqui da EditaCast também. Caião, obrigado. Matheus, obrigado. Show aí. De bola. E é isso, Ti. Então, mais uma vez, obrigado por esse bate-papo. Vou te trazer mais vezes, porque é legal conversar contigo. A gente só fala de trabalho. Agora a gente fala um pouquinho sobre vida. A gente fala de trabalho dando risada agora. É verdade, mais ou menos isso. Ti, obrigado mais uma vez. Galera, continue acompanhando as nossas redes, tanto Facebook, quanto Instagram, quanto YouTube, que vem muita novidade por aí. Tá bom? Valeu, galera!